Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos mistérios de Apocalipse 1, do versículo 4 ao 8. E olha, não é só um detalhe acadêmico chato, não. A etimologia do grego antigo é, literalmente, a chave que destranca umas camadas teológicas simplesmente fascinantes. É de cair o queixo quando a gente olha para as raízes exatas dessas palavras no material original. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pelo livro do Apocalipse, dar uma olhada na etimologia e seu significado, entender o conceito de igreja, mergulhar na perspectiva triunfanista, conferir os títulos de Cristo e, por fim, fechar com a ideia do Alfa e o Ômega. Começando então pela seção 1, o livro do Apocalipse. Esse livro, que muita gente também chama de Revelação, não é um mero catálogo de eventos futuros isolados, sabe? A fonte define esse texto como a consumação profética de todo o plano divino. O foco central aqui é escancarar a soberania e preparar o terreno para a segunda vinda. É isso que dá todo aquele peso profético e aquele mar de simbolismos que a gente já conhece. Partindo agora para a seção 2, etimologia e significado. Aqui o negócio fica muito interessante. Palavras como graça e paz significavam algo gigantesco, muito além de um simples bom dia ou uma saudação educada da época. A raiz grega charis, que a gente traduz como graça, aponta para um favor divino que é, sim, totalmente merecido. Já erené, a paz, não é só quando a guerra acaba, né? O texto original aponta para um estado superativo de harmonia espiritual, uma ausência total de conflito interno. É profundo demais. O que nos leva à seção 3, o conceito de igreja. E aqui a gente tem um contraste que é um verdadeiro divisor de águas. No grego original, a palavra eclésia significa literalmente os chamados para fora. Ou seja, é uma assembleia viva, uma congregação de pessoas que pulsa. Mas, infelizmente, o uso moderno reduziu isso a um prédio, a tijolo e cimento. Trocar essa lente e entender que a mensagem era para pessoas de carne e osso e não para construções físicas muda completamente a nossa leitura de todo o resto. Avançando para a seção 4, a perspectiva triofanista. Bom, o ponto central do material que a gente está analisando é essa estrutura teológica bem específica, a visão trifanista. Nessa perspectiva, a figura do pai foge daquela imagem paternal clássica que a maioria tem na cabeça. Na verdade, a fonte define o Pai estritamente como o Espírito Santo onipresente, só que manifestado no que o autor chama de um corpo metafísico. É uma forma puramente conceitual e espiritual de entender a presença divina. E aí, puxando esse gancho, a gente chega na figura do Filho. Sob essa mesma lente, o Filho é exatamente o mesmo Espírito Santo onipresente, mas dessa vez encarnado num corpo físico. O detalhe, e isso é super importante de frisar, é que a fonte aborda isso num sentido criacional, de ação direta no nosso mundo físico, muito mais do que num sentido paternal de parentesco. Para amarrar tudo isso, tem essa paráfrase incrível do versículo 4 lá na fonte. Ela fala sobre os 7 aspectos do Espírito. E calma, a ideia não é que existem 7 entidades separadas por aí. A sacada é que o número 7, na literatura bíblica, é o símbolo definitivo da perfeição. Então isso representa a manifestação total, completa e perfeitíssima do Espírito Santo diante do trono. Vamos para a seção 5, os títulos de Cristo. A fonte constrói uma imagem de autoridade que é absoluta através de 3 títulos bem majestosos. Primeiro, a testemunha fiel, aquele que revela a verdade sem deixar sombra de dúvida. Segundo, o primogênito dos mortos. Isso não é só sobre ser o primeiro da fila, mas sim a garantia viva de que a morte foi derrotada para valer. E terceiro, o soberano dos reis da terra, basicamente afirmando um domínio físico e político que ninguém pode contestar. O versículo 6 vem para coroar isso com um lembrete sensacional. Lembra daquela história de Eclésia, a congregação viva? Pois é, aqui fica claro que ninguém é chamado para ser um espectador passivo num banco de igreja. Os crentes formam um reino ativo de sacerdotes. E qual o papel de um sacerdote aqui? Mediar e ensinar o evangelho ativamente numa missão de serviço que não para nunca. Chegamos na seção 6, o Alfa e o Ômega. Gente, a prova linguística aqui chega a dar arrepios de tão exata. O grego antigo prova a eternidade de Cristo, rasgando todas as barreiras do tempo. Para o passado, o texto usa um particípio imperfeito, que indica que a existência já era contínua lá atrás. Para o presente, um particípio presente. E para o há de vir, um particípio futuro. É a própria gramática grega sendo usada de um jeito imponente como prova irrefutável de uma existência que não tem começo nem fim. Essa paráfrase do versículo 7 pinta um quadro apocalíptico de tirar o fôlego.
Quando o texto fala de vir nas nuvens, não é a previsão do tempo. Nas Escrituras, nuvens são transporte da glória divina manifesta. E o fato de que todos o verão mostra que é um evento global, inegável. Não tem como se esconder, nem mesmo quem se opôs lá atrás. E para coroar toda essa autoridade, temos o uso do alfa e do ômega. A primeira e a última letras do alfabeto grego não estão ali de enfeite como uma poesia bonitinha. Funcionam como o selo definitivo da soberania. Não existe nada antes do alfa e não sobrou nada para depois do ômega. É o símbolo perfeito para a totalidade absoluta. Essa paráfrase final resume bem a essência da coisa toda na visão triofanista. É a afirmação categórica de que o Todo-Poderoso está com o controle absoluto nas mãos. Controle do tempo, da história humana e de cada detalhe de toda a criação. E assim a gente encerra essa análise de hoje, mas deixando aquela pulga atrás da orelha. Como o resgate dessas raízes gregas tão antigas pode virar de cabeça para baixo a nossa leitura moderna dessas escrituras? Fica muito claro que as palavras antigas guardam oceanos de significado que a gente perde facilmente na correria de uma leitura superficial. Tomara que essa exploração tenha jogado uma nova luz sobre o texto original para todo mundo que acompanha esse material. Um grande abraço e até a próxima!